Olá, abençoados! Sejam bem-vindos a mais um vídeo Pitada Devocional aqui do nosso canal do YouTube. Meu nome é Emily Chaves, hoje eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração. Mas antes eu queria te convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui rapidinho e ative o sininho, que toda semana temos vídeos novos aqui para fortalecer essa sua caminhada em fé. Amém? Compartilhe nosso vídeo, curta, compartilhe, envie. Se permita ser esse canal de transmissão de bênção na vida das outras pessoas. Vamos para o nosso vídeo? A nossa mensagem hoje está lá no livro de Jeremias, no Antigo Testamento, no capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6. Eu gostaria de te convidar a pegar a sua Bíblia para a gente poder fazer essa leitura juntos, que diz assim: Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Levanta-te e desça à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então, versículo 5, então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro? Diz o Senhor. Eis que, como o barro está na mão do oleiro, assim estás vós em minha mão, ó casa de Israel. Que mensagem maravilhosa! O que o Senhor está dizendo aqui para mim nessa mensagem, para mim e para você? Jeremias, ao ir, ele deu uma ordem a Jeremias: vá à casa do oleiro, que ali, naquele lugar, eu vou te dar as minhas palavras. Na hora que ele chegou, ele se deparou com o oleiro. E o vaso estava desfigurado, ele estava fazendo novamente um vaso novo, porque pareceu para ele bem fazê-lo, como nós acabamos de ler aqui na palavra. E ali a palavra do Senhor veio a Jeremias: Você acha mesmo, ó povo meu, ó meu irmão, ó abençoada, ó abençoado, ó Emily, você acha mesmo que eu não posso fazer como este oleiro está fazendo com barro? Eu e você somos esse barro. E nós já estamos em dezembro, o ano já está acabando. E quando a gente chega nessa etapa do ano, a gente às vezes faz aquela retrospectiva de como que eu fui neste ano. E muitas vezes nós nos deparamos com situações que trazem angústias, trazem reflexões sobre: nossa, Senhor, como foi difícil enfrentar essa área, como foi difícil passar por isso, como será o próximo ano? E vem os questionamentos de como será o próximo ano. Mas aqui, nessa palavra de Jeremias, que nós acabamos de ler, isso nos traz uma esperança, porque ele está falando que nós somos um vaso na mão do oleiro. Eu e você somos esse vaso na mão do Senhor. E através dessa mensagem a gente pode tirar duas lições principais. A primeira lição, que por sermos vasos, isso mostra a nossa fragilidade. Isso nos mostra o quão frágil nós somos. Nós somos frágeis no meio físico, no corpo físico, né? Lá em Gênesis fala: do pó viemos, ao pó voltaremos. Nós somos feitos de pó e ao pó vamos voltar. O nosso corpo físico, nós temos essa fragilidade física. Nós temos a fragilidade também moral. Quantas vezes nós nos propomos a fazer o bem e a gente se pega fazendo o que a gente não gostaria de fazer? Lá em Romanos fala, lá na carta de Romanos, o apóstolo Paulo fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Então isso mostra a nossa fragilidade, que a gente precisa estar constantemente na presença do Senhor para Ele nos moldar, como se moldou, como aquele oleiro moldou aquele vaso. E isso vem gerando angústia, porque nós estamos aqui na luta de querer fazer uma situação e diante de tantas batalhas, diante de tantas setas do inimigo, nós acabamos fazendo o que a gente não gostaria de fazer. Isso mostra a nossa fragilidade,
Isso mostra quanto nós precisamos estar na presença do Senhor. E a nossa fragilidade espiritual também. Porque nós precisamos crer. E por mais que muitas vezes nós falamos, eu creio no Senhor, quantas vezes nós cremos entregando com uma mão, mas segurando com a outra? Quantas vezes nós cremos, mas nem cremos tanto assim? Duvidamos. E sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos fortalecer essa fragilidade, mas nós só vamos fortalecer essa fragilidade quando nós nos entregamos como um barro na mão do nosso oleiro, do nosso Criador. Porque foi Ele quem nos criou, Ele é quem sabe como nós devemos ser, como eu devo ser, como você deve ser. Ele sabe o destino, em qual prateleira esse vaso vai ficar mais bonito. Ele é quem sabe, porque foi Ele quem fez aquele vaso. Só que quando Jeremias chegou naquele lugar e encontrou o oleiro com aquele vaso, ele estava moldando o vaso, ou seja, o vaso estava mole. O vaso não estava pronto. E para o vaso ficar pronto, para ele ficar na prateleira onde o Criador, onde o dono do vaso quer colocá-lo, ele precisa passar por um processo. E do mole para o vaso pronto, ele passa por um processo de tempo. Nós precisamos saber esperar. Esperar o tempo que o Senhor determinou para esse vaso mole se transformar num vaso pronto. Se você sair do forno fora do tempo, você vai ficar deformado. Porque para o vaso mole chegar a um vaso pronto, nós precisamos do tempo. E esse tempo, esse vaso vai para o forno. E quando você tira esse vaso fora do tempo, imagine um bolo. Se você tira o bolo fora do tempo, o bolo ainda está mole. Ele pode estar por fora com uma camada mais durinha, mas quando a gente espeta alguma coisa neste bolo, a gente vê que lá dentro ainda está mole. Isso mostra a nossa fragilidade, quando nós não nos submetemos ao tempo certo de Deus. E uma segunda coisa que precisamos entender que nós vamos passar para se transformar neste vaso mole, para este vaso pronto, é o calor. Para esse vaso mole se transformar nesse vaso pronto, ele entrou no forno, precisou do tempo, mas precisou do calor. E muitas vezes esse calor nós pedimos socorro. Deus, eu não aguento mais este calor. Eu não aguento mais essas pressões, eu não aguento mais essa situação. Isso tá me sufocando. Mas aqui de novo, se nós sairmos deste calor, dessas provações, dessas situações que o Senhor está moldando o meu caráter, o seu caráter, que o Senhor está nos preparando para a gente poder ficar firme, ficarmos prontos para a gente poder ir para a nossa prateleira e cumprir o nosso propósito, nós vamos estar sendo cada vez mais frágeis. Nós vamos estar sendo esse vaso frágil, que quando alguém colocar a mão, nós podemos quebrar. E quando nós quebramos, nós podemos ferir outras pessoas. Porque quando um vaso quebra, ele se torna perigoso dependendo das suas quinas. E quando a pessoa pode pegar aqueles cacos, pode ferir. Como se fosse um caco. Imagina realmente um vaso quebrado. Você pegar, você pode ferir. Então pense nisso. Quando nós não nos submetemos ao tempo e ao calor que Deus colocou em nossas vidas, quando Ele nos moldou como um vaso novo, mas está nos preparando para chegar à prateleira que Ele já está ali, já preparou para a gente. Nós que precisamos enfrentar esse processo para poder atingir, para poder pegar nessa bênção dEle. Quando nós não nos submetemos a este processo, nós vamos sair desse forno fora do tempo. E isso vai mostrar ainda mais a nossa fragilidade. E a nossa fragilidade pode vir a ferir outras pessoas. E Deus está chamando eu e você, meu irmão,
para sermos canais de transmissão de bênção na vida das outras pessoas. Este é o nosso chamado. Mas para isso nós precisamos passar por esse processo. E esse processo vai liberar cura na sua saúde emocional. Esse processo vai liberar cura na sua saúde espiritual. Esse processo vai liberar cura na sua saúde física. Porque nós acabamos de ler que dessa mensagem de esperança que Jeremias está nos dizendo, a gente tira duas lições. Primeiro, quão frágeis nós somos. E para isso nós precisamos enfrentar esse processo de calor e de tempo, porque é Deus nos preparando para sermos a obra que Ele planejou que seríamos. Nós precisamos apenas confiar, e essa é a segunda lição que Jeremias traz para a gente nessa mensagem de esperança. Se esse ano de 2022 foi um ano ruim para você, aconteceu situações que te causaram tanta angústia, te causaram tanta tristeza, eu profetizo na sua vida a partir dessa palavra de esperança. Assim como o Senhor pode pegar um vaso que não está bem, igual falou na palavra. Quando ele chegou, o barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então, dele fez novamente outro vaso. Porque Deus não junta cacos. Deus não vai pegar esses caquinhos e vai juntar. Ele vai nos amolecer. E vai fazer de nós um vaso novo. Mas esse amolecer pode doer. E por isso eu estou te falando, aguente firme seu processo. Pode doer ele pegar você, esses cacos, ele não vai juntar o caco e vai colar um caco no outro. Ele vai amolecer. E para amolecer, ele vai te submeter a um processo de calor. Isso vai também demandar um tempo. Por isso nós precisamos saber esperar o tempo de Deus e aguentar as nossas provações neste calor. Porque Ele não vai juntar e deixar um vaso cheio de deformidades. Ele vai fazer um vaso novo. Então, em 2023, nesse novo ano que se inicia, nós estamos no último mês do ano. Muita coisa ainda pode acontecer na sua vida e na minha vida. E eu creio nisso. Mas que nós possamos nos permitir ser esse vaso moldável nas mãos do nosso oleiro, nas mãos do nosso Senhor, do nosso Criador. E assim, Ele pegar todo esse ano, todas essas angústias, todas as situações que me causaram tantas tristezas e me machucaram tanto e me fizeram esse vaso cheio de deformidades. Eu me sujeito, Pai, a te entregar esses cacos para o Senhor fazer um vaso novo. E em 2023 eu viver as tuas promessas. E como a segunda lição é que nós precisamos aprender a confiar e a depender do nosso Pai. Nós precisamos confiar na fidelidade do Senhor. Quando Jeremias desceu aquela casa, ele fala na tua palavra que ele viu a obra, o oleiro estava entregue à obra, estava concentrado à obra, estava ali se entregue àquela obra. E é assim que o nosso Pai faz com a gente. Nós não somos vistos por cima de uma forma desprezível. Não, Ele se entrega à minha vida e à sua vida. Ele se entrega para poder fazer detalhes. O nosso Deus é um Deus de detalhes. Esteja perceptível nos detalhes do seu dia, nos detalhes do cuidado de Deus com as nossas vidas. Eu quero ler um trechinho para vocês que diz assim: Deus tem um controle de todas as coisas. Nós precisamos nos entregar à sua ação e não sermos tão relutantes. Muitas vezes as coisas não dão certo na minha e na sua vida porque você está relutando contra. Você quer sair do forno antes da hora. Não é o tempo de você sair do forno. Você ainda precisa aguentar este calor. Mas você não está aguentando, você está relutando, você está querendo fazer com as suas forças. Nós só vamos viver a promessa se nós enfrentarmos o processo. E se está difícil, é pedir ajuda ao Espírito Santo. Porque quando Jesus ressuscitou e subiu aos céus, Ele enviou o teu Espírito para nos ajudar nesta caminhada.
E quando nós aceitamos o nosso Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós nos entregamos à vontade do Pai, nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele manda seu Espírito habitar dentro da gente. E é esse Espírito que nos conduz. Então, se está difícil esse calor, é pedir a ação do Espírito. Pai, eu preciso de um pouco de refrigério na minha alma, para eu poder aguentar mais este calor que o Senhor me envia, que o Senhor está me fazendo, que o Senhor está me preparando nessa lapidação. Esse é o caminho. Mas nós precisamos enfrentar o nosso tempo. Então, que nesse próximo ano, nós nos permitimos, neste fim de ano, se entregue à vontade do Pai, de deixar Ele te moldar como um oleiro molda um vaso mole. Deixar o nosso Pai, o nosso Criador, deixar Ele conduzir cada detalhe para a gente sair dessa condição de fragilidade e se transformar numa questão de fidelidade. Sair da fragilidade e nos transformar em canais de transmissão de bênção para a vida de outras pessoas. Sair de pessoas feridas, de vasos quebrados que ferem outras pessoas e se transformar num vaso curado, que cura outras pessoas. Num novo vaso, não num vaso reconstruído, mas num vaso restaurado. Não num vaso colado, mas num vaso moldado. Esse processo vai doer, mas esse é o melhor processo que existe, pois é o nosso Criador quem faz isso com a gente. E Ele é quem sabe qual é o meu destino, qual é o seu destino. E que nós possamos, nesse 2023, deixar Ele moldar para a gente viver a vontade que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. E a paz que Ele nos coloca excede todo entendimento. E o teu fardo é leve. Amém? Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido no seu coração. E encaminhe essa mensagem para um número maior de pessoas. Assim você vai estar sendo esse canal de transmissão de bênção. E que neste ano de 2023, que no próximo ano nós possamos ser, sim, esses vasos moldáveis na mão do nosso Senhor. Amém? Lembre-se, Deus não junta cacos. Ele nos amolece para fazer de nós um vaso novo. Ok? Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. A paz do Senhor.